Fala galera, aqui é o Duni, você está no maior canal de notícias sobre o Discord da América Latina e hoje eu vou trazer aqui um vídeo falando um pouco sobre o Bot Wiki, ensinando vocês como é que vocês podem usar eles e como configurar, tá? O Bot Wiki tem várias funções como moderação, verificação, anti-raid, anti-spam e anti-nuke, tá? Que é uma coisa que é um perigo muito grande para servidores, o anti-nuke, por exemplo, que vai evitar que o servidor seja atacado, que apaguem seus canais, banam seus membros quando tiver um ataque mais sério, então isso é bem positivo, tá bom? Primeiro de tudo, eu tô com um servidor de teste aqui que eu criei pra gente fazer esse vídeo, tá? E a gente vai convidar o Wiki aqui pro nosso servidor, certo? A gente vai entrar aqui no site dele, que o link vai estar na descrição aí, claro, pra vocês conseguirem colocar também. E a gente vai aqui nesse botão Add Wiki, o botãozinho verde que a gente adiciona o Wiki ao nosso servidor. Então pronto, a gente vai selecionar aqui o servidor que a gente quer adicionar ele. Vou selecionar aqui, clicar em continuar. Ele vai pedir a permissão de administrador, a gente autoriza e coloca ele aqui na nossa comunidade. Pronto, abrir aqui o nosso dashboard, mas assim que a gente colocar o Wiki no nosso servidor, além dele entrar, claro, na sua comunidade, você vai receber uma mensagem privada do Wiki, tá? Aqui, ó, e você pode abrir ela. Se você não receber essa mensagem privada, é porque você pode estar com as DMs fechadas. Aqui nas configurações de privacidade, você tem que deixar isso aqui habilitado para que os bots possam te enviar mensagens diretas, e aí eles enviando a mensagem direta, você vai receber a mensagem de verificação de dois fatores do Wiki. O Wiki, vocês vão ver, é um bot de moderação que ele basicamente não vai confiar em ninguém. Por quê? Ele, além de moderar os seus membros, de spamar, de flodar, ele também vai moderar os seus próprios moderadores. Ele vai impedir, por exemplo, que o moderador que esteja mal intencionado ou que tenha sido hackeado saia apagando tudo, por exemplo, ou banindo todo mundo. Então, para ele ter certeza que quem é que ele pode confiar, que no caso é você precisa ativar a verificação de dois fatores. Assim como a gente tem verificação de dois fatores para a sua conta do Discord, você também pode fazer isso para a sua conta, para o seu servidor, né, no caso, e manter ele seguro. Então, se você quer de fato manter o servidor seguro e funcionando, ative essa verificação de dois fatores. Mas assim, se você for fazer essa verificação, galera, faça com calma, tá? Você tá se tratando aqui da segurança do seu servidor, mesmo que o seu servidor hoje não seja um servidor grande, seja um servidor pequeno, que você não ligue assim tanto para a segurança dele, um dia ele pode crescer, então preste atenção, pegue um tempo do seu dia para fazer isso, tá? Baixe o aplicativo de autenticação, Google Authenticator, qualquer um, faça o sistema aqui com cuidado, ele sempre vai te dar ali os códigos de backup, para caso você, sei lá, perca o seu celular, para você ainda conseguir. Então anote um lugar seguro, que de fato você não vai perder. Pegue um tempinho do seu dia para fazer isso, com cuidado, porque aqui a gente tá lidando com a segurança do seu servidor. Se você faz correndo de qualquer jeito, você vai se ferrar no futuro. E é isso, você baixa aqui o aplicativo, qualquer um de autenticação, e lê o QR Code aqui que ele vai te mandar. Pronto, então agora vamos configurar o nosso servidor, tá? A gente pode entrar aqui na dashboard do Wiki. Primeira coisa que a gente faz quando coloca o Wiki no servidor é fazer algumas configurações, tá? E aí o Wiki tá no seu servidor, a primeira coisa que você vai fazer é botar aqui o cargo do Wiki para ficar no topo dos cargos do seu servidor. Você vai colocar ele aqui em cima de todo mundo, tá? Então o que a gente vai fazer depois? A gente vem aqui no nosso servidor e a gente vai dar o comando !setup. A gente vai enviar aqui e automaticamente o Wiki ele vai fazer o setup completo do seu servidor. Ele vai criar alguns canais, vai criar alguns cargos e vai estar tudo pronto. Então pronto, ele fez aqui o setup, deu aqui que terminou, a gente agora já pode partir para botar a mão na massa. E aqui nos seus cargos, você tem que conferir se o cargo de quarentena, esse aqui chamado Quarantine, ele está logo abaixo do cargo do Wiki. Então você vem aqui, ó, e coloca ele logo abaixo. Ou seja, vai ficar ali no primeiro cargo, no mais alto possível, o cargo do Wiki e logo abaixo o cargo Quarantine, tá? Tem que ser nessa ordem exata. E aí, a partir disso, só que vem os outros cargos, tá? Desse jeito aqui que a gente tá deixando. A gente pode salvar as alterações aqui e fechar. E pronto, já tá tudo configurado, agora a gente pode começar de fato a deixar o bot funcionando de forma legal. Vamos voltar aqui na dashboard e a gente pode começar a fazer nossas configurações. Vamos lá. Primeiro de tudo aqui a gente vai ter os estáticos, que ele chama, né? Que são basicamente as informações estáticas, statics, que ele chama aqui, cargos e canais do seu servidor. Vai ter aqui o roles, que são os cargos, tá? Então a gente pode abrir aqui para dar uma configurada nas roles. Então aqui nessa aba de static roles a gente vai colocar os cargos do nosso servidor, tá? Então a gente tem aqui o cargo Wiki, a gente tem o cargo aqui quarentena, tá? A gente tem um cargo de administrador, moderador e membro. Então a gente tem que especificar pro bot aqui qual cargo é qual. Então aqui, ó, qual é o cargo de quarentena? É esse aqui. O cargo de administrador é esse aqui. O de moderador é esse aqui. Você pode colocar mais de um moderador e mais de um administrador, inclusive, tá? E aqui nos main roles você vai colocar aqueles cargos que são públicos, tá? Aquele cargo que todo membro tem quando ele entra. Aqueles cargos que ele recebe automaticamente. Então você vai colocar aqui, ó, membro aqui, ó. Se tiver mais de um também você pode colocar, tá? E aí você pode salvar as alterações. Também tem outros estáticos, que são estáticos de canais, tá? Que aqui ele já deu uma configurada, inclusive quando a gente deu o setup, ele já criou um canal de logs pra gente e um canal de mod logs. Então se a gente vem aqui, ó,
já está no nosso servidor, Wikilogs e Modlogs, mas a gente também pode adicionar outros canais. Por exemplo, se você tiver algum canal de parceiros, que você tem um parceiro ali de divulgação, que ele sempre manda links e divulgação das coisas deles no seu servidor e você não quer que ele seja afetado pela moderação do Wiki, você pode colocar ele aqui para ficar listado. Também tem aqui o Main Channel, que você basicamente vai colocar o cargo do seu servidor principal de bate-papo. Por exemplo, no Elite Lab aqui é esse canal chamado Bate-Papo, que a galera conversa, é o canal principal. E se você tiver um canal de verificação também, sabe aquele canal, clique nesse emoji aqui para ganhar cargos, para entrar no seu servidor. Se você tiver um canal desse, você pode colocar aqui também para deixar o Wiki saber. Aí você salva as alterações e pode voltar aqui. Também aqui tem uns usuários estáticos, então vamos clicar aqui para dar uma configurada neles. Aqui, basicamente, você vai colocar os membros que você confia do Wiki. Porque, como eu falei, o Wiki, ele não vai confiar em ninguém, ele vai punir todo mundo. E não importa se é membro normal, se é membro VIP, se é moderador, se é administrador, se fizer alguma coisa que ele acha que está sendo prejudicial, ele vai deixar em quarentena. Mas se você tem um membro que você confia muito, né, que você tem certeza absoluta que não vai acontecer nenhum problema, aí você pode colocar eles aqui. Tem esse aqui da esquerda, Trusted Admins, e tem esse aqui, Extra Owners, tá? A diferença do dois é basicamente que um você vai só deixar ele não ser punido pelo Wiki, tá? E o outro, ele não vai ser punido pelo Wiki, mas além disso, ele vai ter a permissão de mexer aqui na dashboard do Wiki, tá? Basicamente essa é a diferença. Lembrando que quem você botar aqui vai ser 100% imune e nunca vai ser punido pelo Wiki por nada que ele fizer. Então você tem que ter muita responsabilidade se você for colocar um nome aqui. Eu não recomendo, inclusive, que você bote, não importa o quanto você confie na pessoa. Até porque ela pode ser, por exemplo, hackeada e o hacker fazer besteira na conta dela. Então tem que ter muito cuidado aqui se você for confiar em alguém. Também tem aqui as whitelist. O que é que são whitelist, né? Traduzindo, seria lista branca, seria a lista de pessoas ou cargos que podem fazer certas coisas que o Wiki ele não vai se importar, certo? Assim como eu mostrei, é perigoso você deixar alguém na whitelist, porque a pessoa ela vai ter carta branca para fazer o que ela quiser. Contudo, aqui você consegue fazer de uma forma mais controlada. Você, por exemplo, pode deixar alguém em whitelist só para spam. A pessoa ela vai poder spamar, mas, por exemplo, se ela tentar mencionar ou dar @everyone, aí é outro assunto e você não precisa necessariamente dar carta branca para tudo. Você pode dar carta branca só para um aspecto aqui da moderação. E a gente tem aqui spam, tá? Tem aqui menções e pings em excesso, que você pode também proibir. Links de convite de servidor também. Tem a quarentena, que eu vou explicar pra vocês agora o que é. E tem o @everyone, tá? Que também você pode deixar o whitelist basicamente dessas coisas. Então vamos lá, vamos mexer aqui na de spam, por exemplo, pra vocês verem como é, tá? Vocês podem vir aqui, ó, e configurar. Você pode colocar aqui pra um membro ter a carta branca, dele não ser afetado pelo filtro de spam. Você pode colocar para um cargo inteiro ter a carta branca, então todo mundo que tem um cargo, por exemplo, administrador, pode fazer sem problemas que não vai tomar punição. Você também pode colocar o whitelist de canais, então, por exemplo, em um canal chamado divulgação aberta, você pode colocar ali para aquele canal o Wiki não se importar com o que está sendo enviado. Assim como categorias, então se você tem um conjunto de canais que você quer que fiquem tranquilo, você pode selecionar uma categoria inteira para ficar com carta branca. E também tem o webhook aqui, que é um pouco mais complexo de entender, mas se você entende como funciona o webhook, você também pode whitelist. Outra parte importante de você configurar aqui, essa parte miscellaneous. Uma dica que você pode clicar aqui no botão direito, ó, para poder abrir ou fechar todas as categorias. Vamos abrir aqui pra gente dar uma olhada. A gente pode mudar o prefixo do Wiki do nosso servidor, mas eu acho que esse W exclamação aqui é um prefixo legal, você pode deixar. Se você quer que as mensagens dos logs, ou enfim, qualquer mensagem que o Wiki envie esteja de uma forma mais compacta, que não ocupe muito espaço ali de mensagem, você pode ativar aqui a forma compacta dele, clicando nesse botão. Se você quer que também as mensagens automáticas do Wiki elas sejam apagadas depois de um tempo que forem enviadas, você pode ativar aqui a Clean Messages, que ele envia uma mensagem, você lê ela e depois ele apaga para ficar mais limpinho. Você pode ativar aqui também. Aqui também tem warns, tá? Como é que funciona essas warns? Você pode deixar do jeito que ele configura aqui, tá? Basicamente, se você não quiser mexer. Mas se você tá usando lá o Wiki no seu servidor e vê que ele tá punindo demais quando não deveria, você pode mexer um pouco aqui. Senão você pode deixar do jeito que tá. Essa parte aqui é basicamente para quando o usuário ele tomar meio que punições, avisos de que ele tá fazendo uma besteira, ele tome uma punição depois de tantos avisos. Então, por exemplo, aqui do jeito que ele tá configurado, se o membro ele receber 5 avisos de que tá fazendo alguma coisa errada e não parar de fazer coisa errada, ele vai tomar um multa. Vai ser multado ali de enviar mensagens, por exemplo. Você pode mudar isso aqui, ó, pra tomar um kick ou então um ban no lugar.
enfim, você pode configurar dessa forma. Tem essa aqui também, Enforce Weak Roles. O que é que significa essa opção, tá? Sempre que alguém for configurar uma coisa no servidor, por exemplo, vem aqui nos cargos e tentar mexer a ordem das coisas, vem aqui, ó, bota o quarentena lá pra baixo, bota o wiki mais pra baixo ainda, que isso aqui tecnicamente deixaria o bot sem funcionar corretamente. Você ativando essa opção, ele automaticamente vai corrigir isso, ele não vai deixar que alguém faça esse tipo de besteira. Além dos cargos de quarentena e o próprio cargo do wiki, também o cargo de mutado, o cargo de silenciado do servidor vai ser automaticamente configurado. Então, eu acho que é uma coisa legal deixar ativado. Tem esse aqui de Ignore Permit e Enforce Permit, é uma coisa mais relacionada aos staffs do próprio wiki, você pode pular, mas essa aba de moderação aqui é bastante interessante. Até passei minha câmera aqui pro outro lado, porque essa parte fica na direita, vocês não conseguiriam ver. Mas, basicamente, você pode fazer várias configurações aqui da aba de moderação, tá? Informações importantes. Essa aqui, por exemplo, ele sempre vai perguntar se você, de fato, quer fazer uma ação antes de fazer. Por exemplo, você dá um comando ali, banir fulano. Ele vai perguntar, você, de fato, quer banir fulano? Se você deixar essa opção ativada. Se você desativar, ele não vai perguntar, ele só vai banir de cara, tá? Aqui você seleciona, quando você for banir um usuário, quantos dias de mensagem ele vai apagar. Por exemplo, eu bano fulano, e aí ele já automaticamente apaga 7 dias de mensagem daquele usuário. Você pode mudar esse número de dias. Esse aqui, por exemplo, também deixa o tempo padrão de um timeout. Enfim, tem várias configuraçõezinhas dessa, tá? Tipo, de utilidade, de como é que ele vai funcionar. De forma automática, ele já vem da melhor forma de você usar. Só que se você quiser mudar alguma coisa, você pode vir aqui e mudar, tá? Se você tiver dificuldade em entender o que ele tá falando, você pega aqui o que ele tá falando em inglês, vem aqui no translategoogle.com, ó, e traduz aqui, ó, que você vai ter exatamente o que ele fala. Aí você consegue decidir direitinho se você não entender direito o inglês, tá? Pronto, galera, agora a gente chega numa parte aqui importante, que é a parte de anti-nuke, que é muito que muita gente quer saber, certo? Que basicamente você fica de olho, o wiki, no caso, fica de olho nos seus administradores e moderadores do seu servidor, para evitar que eles saiam nucando tudo, saiam destruindo tudo, tá? Eu já falei, isso às vezes pode parecer absurdo, porque que um administrador e moderador vai fazer isso, mas acontece, galera, de algum moderador se irritar com alguma coisa e, enfim, na raiva fazer alguma coisa, ou então, por exemplo, ele ser hackeado, e aí o hacker faz isso, tá? Mesmo que o cara tenha verificação de 2 etapas, é possível ele ser hackeado sim. Então é importante ter esse efeito aqui ativado, tá? Então tem 2 opções aqui, configurações gerais e tem os triggers, eu vou mostrar as duas. Também tem aqui o Panic Mode, mas esse Panic Mode é pago, tá? É uma função paga do wiki, então eu não vou mostrar pra vocês. E a gente tem aqui as configurações gerais, tá? Primeiro aqui a gente tem os status, se a gente quer ou não que funcione esse anti-nuke, então a gente pode deixar ligado, né, o que a gente quer. Então se você desabilitar isso, todo o seu sistema de quarentena vai deixar de funcionar, então é legal você deixar ativado. Tem essa função aqui também, Prune Detection, tá? O que é que significa essa função? Também tem essa função aqui, Prune Detection, que basicamente ele fica de olho em usuários que querem fazer prune, que é basicamente apagar alguns membros em massa, e aí ele automaticamente coloca o cara na quarentena. E essa função aqui é VIP, mas tem uma coisa muito boa, você não precisa nem ativar essa opção. Tem uma função muito boa que você pode fazer no lugar que também evita tudo isso. Como é que você faz essa tal função? No servidor do Discord, os usuários, os administradores, moderadores e todo o resto, você vai querer que eles tenham permissão de banir e punir os membros. Por que você quer que eles tenham essa permissão? Porque assim eles vão fazer o trabalho deles, né? Que é moderar o servidor. Contudo, com o wiki não é recomendado que você dê essa permissão. Então você vai descer aqui tudo, você vai tirar essas permissões aqui, ó, expulsar membro, você vai remover, banir membros, você também remove. E também, ó, se o cara tiver, obviamente, a permissão de administrador, você também remove ela, tá? Você deixa desativado. E você faz isso em todos os cargos de moderação. Você não precisa deixar essa permissão para os seus moderadores. E aí você vai perguntar, Duni, como é que diabos então o meu moderador vai moderar o seu servidor sem as permissões? E assim, galera, ele vai poder banir sim, mas ele não vai banir usando as permissões nativas do Discord, ele vai banir através do wiki. O wiki, ele vai ter a permissão de banir e expulsar, então o seu mod, quando ele quiser banir ou expulsar, ele vai dar o comando do wiki, w!banir, e aí o usuário vai ser banido. E o porquê que é interessante fazer essa ponte, né? Em vez do usuário banir direto alguém, ele pede pro wiki que tem a permissão de banir. Porque aí o wiki ele consegue ficar monitorando a quantidade de membros que o cara tá banindo. E aí, se ele vê que tá ficando uma coisa estranha, que o cara tá banindo muita gente, ou uma coisa do tipo, aí ele corta o cara. Também tem o Vanity Protection. O que é que significa isso? Não sei se vocês sabem, tá? Alguns servidores, principalmente servidores grandes, por exemplo, o Listlab, ele tem aqui o link de convite personalizado, que é o discord.gg/listlab. E se eu remover, sei lá, eu botar aqui, ó, Joãozinho123, e eu salvar as alterações aqui, alguém pode, em outro servidor, ir lá e roubar o meu link de convite personalizado. E aí eu não vou conseguir mais
faz voltar ao link antigo meu, Elite Lab, por exemplo. E esse link personalizado muitas vezes é muito importante. Se você perder ele e outro servidor ficar, isso pode ser bem prejudicial. Então o que é que o Wiki faz é basicamente, se ele vê que alguém tá mudando a URL de Vanity, ele automaticamente vai voltar, ele vai reverter a ação, ele vai botar o link antigo, tá? Que aí você não perde o seu link de Vanity, que ele chama, né? E aqui embaixo também tem algumas configurações da quarentena que você pode configurar. Essa primeira opção, ele basicamente é se você deixa ou não o Wiki ele continuar punindo. Então, se alguém tentar nucar, ele vai ficar ali na quarentena, só que se o usuário sair e entrar do seu servidor, ele tecnicamente conseguiria nucar de novo, tá? Mas se você deixar essa opção ligada aqui, que é ligada por padrão, ele não consegue, ele sempre fica bloqueando, não importa quantas vezes o usuário tem. Essa permissão aqui também é interessante, mas ela só se aplica para pouquíssimos servidores e ela é VIP, tá? Então vou pular. Essa aqui é interessante você deixar ligada. Essa penúltima aqui também é interessante, ela vai sempre ficar olhando se alguém não faz algum erro de configuração de permissão. Por exemplo, se um moderador seu fizer um erro esdrúxulo de dar uma permissão perigosa para o cargo Everyone, no cargo de todo mundo, ele já conserta isso. Também tem essa aqui, que é interessante, que é basicamente fazer o Wiki, essa forma de quarentena aqui funcionar, se algum membro do seu servidor der uma permissão importante para outro membro. Eles falam aqui que essa aqui é recomendada também, mas por padrão ela não vem ativa. Você pode dar uma olhada melhor. Eu vou ativar aqui porque eles falam aqui que é bastante recomendado. Mas eu vou falar mais sobre isso, só que tipo assim, eu recomendo você deixar tudo ligado. E se você perceber que o Wiki ele tá punindo demais, coisas que eles não deveriam punir, aí você pode vir aqui e diminuir um pouco a sensibilidade dele, vamos dizer assim. E falando exatamente sobre isso, tem aqui os caps do anti-nuke. O que é que são isso? Basicamente, ele vai olhar o que é que tá acontecendo no servidor. Por exemplo, se o seu moderador banir 100 membros muito rápido, ele vai ver ali que tá tendo algum problema, ele tá banindo membros em massa e ele vai parar aquele membro de fazer qualquer coisa. Mas esse número exato, 100, ele não é exatamente 100, tá? Você pode mudar esse número. Por exemplo, pra mim, se forem 10 banimentos em menos de um minuto, pra mim já é uma coisa problemática. Então você pode mudar esse número aqui, ou então você pode aumentar pra 1000, por exemplo, enfim, mexer nesses números todos aqui, nesses caps. Ele já vem por padrão aqui, tudo bem certinho aqui do que ele acha que funciona bem, do que eles já sabem que é o certo. Contudo, se você vê que ele tá fazendo alguns falsos positivos, ele tá botando alguém em quarentena só porque o cara tá fazendo uma coisa que ele já faria sempre, aí você pode vir aqui, ó, e diminuir um pouco, ou aumentar, tá? Pronto, galera, falamos aqui um pouco do anti-nuke, agora vamos falar um pouquinho do auto-mod, que é basicamente pra moderar o seu servidor, mas não pra moderar os moderadores, é pra moderar de fato os membros ali de fazerem ataques. Então a gente pode configurar aqui, tem duas partes, tem as configurações gerais aqui e também tem os filtros, tá? As configurações gerais é basicamente você dar uma olhada um pouquinho em qual vai ser a força do seu auto-mod. Se ele vai permitir que muitas mensagens sejam filtradas ou que nem tantas assim. Quantas mensagens por segundo é considerado um spam, então aqui a gente vai cuidar mais basicamente dos números, tá? Você também pode deixar ativado ou desativado. Se o seu servidor já faz automod por outros bots, por exemplo, no meu servidor a gente já usa o YagPDB para fazer os automods, você pode, por exemplo, desligar essa opção, que é no caso que eu faria aqui, ó. Vem aqui no status e deixa desligado. Mas se você quer deixar ligado, você pode fazer exatamente isso. Se você quiser, inclusive, ver o meu vídeo explicando como é que eu faço automoderação por outros bots, eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada. E aqui nos automod filters, tá? Nos filtros, você vai botar basicamente o que é que você quer que seja filtrado. Por exemplo, eu quero que links de invite sejam filtrados, mas que emojis não. Aí você pode ir configurando aqui, tá? Mas assim, galera, eu não recomendo vocês usarem muito automod de bots, principalmente o do Wiki, tá? Porque eu acho que tem bots que fazem isso melhor, e também o próprio Discord já tá criando o seu próprio automod aqui, tá? Nativo, que é muito melhor que você fazer isso por bots, tá? Então, eu acho que é melhor ainda você fazer dessa forma. Vamos dar uma olhada aqui no Join Gate pra gente ver o que a gente pode configurar aqui. Ele basicamente evita que novos membros entrem usando RAIDs para o seu servidor. Por exemplo, ele pega aqui, sempre que entrar um membro no seu servidor que não tem avatar, ou seja, aparece ali uma conta nova, uma conta que é usada para RAID, você pode ativar aqui, ó, que ele vai filtrar todo mundo que não tem foto para não entrar no seu servidor. Eu não recomendo muito, por isso mesmo que vem desativado. Mesma coisa aqui para bot addition, tá? Sempre que um bot tentar entrar por uma pessoa não autorizada, que é uma pessoa não autorizada tentar colocar um bot, ele vai apagar o bot, tá? E enfim, aqui ele basicamente pega alguns filtros, tá? Por exemplo, se o cara não tem avatar, se o cara tem algum tipo de alguma coisa no nick que é suspeita de propaganda, se é uma conta muito nova, se é bot não verificado, ele basicamente vai filtrando essas coisas que podem ser uma coisa que vai ser uma raid, tá? Então, basicamente isso, só que o que eu não gosto muito dele,
tá? É que ele é um, assim, eu já trabalho com esse tipo de filtro no NetLab. Eu pego contas novas, por exemplo, e eu jogo em um filtro pra gente moderar. Só que não necessariamente eu gostaria que ele quicasse um membro que não passa nesse filtro. Porque às vezes tem um membro, por exemplo, que não tem falta de perfil, mas não necessariamente é um hide. Então, normalmente o que eu faço é com um bot próprio, tá? Que não é aqui o Wikibot, eu coloco pra ele enviar num chat sempre que tiver um membro que passa aqui nesses filtros, que quer dizer, não passa, né? Que seria, entre aspas, uma conta suspeita. E aí a gente manualmente, um moderador, eu ou alguém da staff, olha ali, verifica se é uma raid ou não, e aí a gente toma alguma ação, certo? Mas você pode fazer isso automaticamente com o Wiki também, tá? Se você tá mais preocupado com isso. E também temos aqui a opção de verificação, a gente pode configurar elas aqui, tá? Você pode fazer várias formas de verificação do servidor, só que a maioria delas aqui é premium, tá? É pago. Se você quiser fazer uma verificação de CAPTCHA, por exemplo, o usuário tem que responder um CAPTCHA para entrar no seu servidor, usando o pago, tá? Você tem que ter um premium aqui. A maioria dos CAPTCHAs aqui são pagos, então eu não recomendo que você use, mas se você quiser usar, você vem aqui, ó, na verificação, certo? Vem aqui em status, você ativa essa parte aqui, e aí você pode configurar tudo aqui, a duração e tudo mais. E outra coisa legal é que o Wiki, ele não funciona só pela dashboard, você também pode usar comandos para ele. Então, por exemplo, você quer banir um usuário, como eu falei, você não precisa fazer isso direto pelo Discord, você pode fazer através de um comando do Wiki. Então, você vem aqui, ó, na docs dele, que também vai estar na descrição, tá? Você vem aqui em comandos, moderation, e aqui você vai ter todos os comandos relacionados a isso. Então, por exemplo, o comando de kick dele aqui, ó, w!kick. Você pode usar isso para quicar usuários do seu servidor, tá? E aqui nos docs você consegue ver todas as informações sobre os comandos que o Wiki tem. Então você pode olhar aqui, tem comando de mute, comando de kick, de push, de ban, enfim, comandos infinitos que você pode usar no seu servidor, tá? E aí, se você, por exemplo, por algum motivo não gostar do bot, quiser remover ele, você pode vir aqui, ó, com o botão direito expulsar ele, mas não faça só isso. Vem aqui nas configurações do servidor, e aí, depois de você expulsar o bot do Wiki, você também apaga o cargo dele aqui, apaga também aqui o canal dele de quarentena, tá? Apaga esses canais também. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui embaixo, ajuda bastante, vocês não têm ideia. Dá um like também pra ajudar aqui a fortalecer, e deixa nos comentários a sua impressão sobre o bot Wiki. Vejo vocês nos próximos vídeos, até a próxima, tchau, tchau!